Olá, queridos irmãos, queridos amigos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você. Nós estamos agora começando uma nova série, gravando, e em algum momento do mês vai chegar na tua casa. Esse é um programa feito com muito carinho para vocês. Nós temos uma filmagem amadora, não é profissional, mas é uma filmagem do nosso coração para vocês. Agradeço à Igreja Central do nosso distrito, Bela Vista, agradeço ao Vinícius, que é o líder da sonoplastia, o William, que esteve aqui comigo hoje, montando todo o aparato para que a gente pudesse fazer alguns ajustes, algumas melhoras, e poder mais uma vez estar com vocês nesta noite. Eu estou gravando agora para o domingo de Páscoa, e nesse dia tão especial, onde tem um paradoxo na nossa vida, porque nós ficamos tristes com a morte de Cristo, mas também ficamos felizes, porque com esta morte, Deus nos deu uma liberdade, Deus nos deu a segunda chance. Nós estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa, conversando com a sua família, e eu não sei que hora, em que momento que você está assistindo, se é à noite, no domingo, uma boa noite para você. Eu quero também te desejar um bom dia, uma boa madrugada, uma boa tarde, não importa o momento que você esteja ouvindo, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para a minha vida também. Nós estamos passando por um momento muito complicado na nossa vida como país, e que Deus possa continuar te abençoando, te protegendo. Se por acaso você pegar a gripe, você possa também ser protegido e restabelecido com o poder de Deus. Mas acima de tudo, todos os dias, agora também aos sábados, nós vamos passar um pouquinho de tempo com você. Eu estou feliz, eu desejo para vocês um excelente programa, que Deus possa falar no nosso coração nesta noite. Nos acompanhe, porque eu quero, nesse domingo de Páscoa, fazer aqui uma reflexão a respeito dos últimos momentos que Cristo esteve aqui nessa terra. O relógio da paixão é o tema do sermão desta noite. E no relógio da paixão nós vamos refletir sobre os últimos momentos de Jesus aqui nessa terra. Os momentos onde ele é levado e julgado injustamente, mas que tudo se cumpriu conforme as Escrituras, e ele então foi levado até a cruz, a morte humilhante, aquela que ele, se esvaziando como Deus, se tornou semelhante a nós. Nunca seremos iguais a Jesus, mas ele se tornou semelhante a nós, para que da onde Adão errou, e a primeiro casal nos trouxe toda a maldição do pecado, agora Deus vem pagar o preço, de uma vez por todas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista disse, morreu de uma vez por todas, e agora nós temos a bênção através de um sacrifício, a bênção da segunda chance. Que nós possamos, queridos, agarrar firmes nessa segunda chance de Cristo Jesus. Eu quero nesse momento pedir para que onde você estiver, feche seus olhos. Nós vamos agradecer e orar a Deus por esses momentos que nós vamos passar aqui. Querido Deus, graças nós te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos abençoado. E neste momento em especial, venha, por favor, Senhor, derramar as tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Te louvamos pelas tuas misericórdias, mas queremos que o Senhor continue conosco, nos guiando. Abençoe-nos, Senhor, nesse culto dessa noite, que o Senhor possa estar nos trazendo paz e bênçãos vindo do seu trono de graça a cada pessoa que está agora online assistindo o culto, mas também aquelas que porventura verão este programa depois. Que essa mensagem nos traga, Senhor, bênção sem medida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, o relógio da paixão, eu quero refletir aqui sobre os últimos momentos do nosso Salvador aqui nessa terra. Jesus Cristo, ele se tornou homem para fazer aquilo que a lei queria, que a justiça de Deus determinava. Em obediência, ele cumpriu todos os requisitos de um ser humano. Mesmo que nós perdemos lá no Éden o direito de ser filhos de Deus, Deus agora nos faz herdeiros da promessa. E nesse momento então, a salvação através de Cristo é passado a todas as gerações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós estamos aqui procurando, a vida eterna. E nos últimos momentos de Cristo, hoje é um domingo chamado Domingo de Páscoa, é importante que nós reflitamos um pouco sobre como Jesus passou os seus últimos momentos. No sofrimento de Cristo, o nosso coração
fica contrito, se entristece, se envergonha. No sofrimento de Cristo, o sofrimento que era para mim e para você, Jesus nos amou e de braços abertos nos salvou. Eu quero acompanhar então, no final dessa semana, do que nós conhecemos como Paixão de Cristo, né? Vamos relembrar os últimos momentos onde Jesus faz o maior gesto de amor. Às 19 horas daquela sexta-feira, né? Daquela quinta para sexta-feira. Às 19 horas, Jesus leva os seus discípulos para um lugar para lavar os seus pés. E ensina para eles e para toda a nossa geração o que é abnegação, o que é humildade. Homens que pensavam que o reino de Deus estava sendo erguido naquele momento, não quiseram se ajoelhar para lavar os pés uns dos outros. Conta-se a arqueologia bíblica que naquela época lavar os pés era uma atitude tão humilhante que só os servos dos servos faziam esse trabalho. Os servos mais baixos na sociedade romana era que se cingia, se ajoelhava e lavava os pés encardidos dos seus senhores. Naquele momento onde Cristo está ali com os seus discípulos para participar da última ceia, um olha para o outro e fica questionando na sua cabeça, nos seus pensamentos, quem será o mais humilde para que lave os nossos pés? Enquanto eles pensam, Jesus naquela tardezinha, que já era noite para o horário romano, ele cinge sua roupa, pega o balde, pega a toalha e começa a lavar o pé de um por um dos discípulos. Aqueles que querem ser os primeiros no reino dos céus devem ser os últimos. Aqueles que querem se servir, que sejam servidos, que sirvam. Aqueles que querem liderar, sejam liderados. A pirâmide da liderança de Cristo, ela é virada de ponta cabeça. O maior é o que mais serve. Jesus se ajoelha no pé de homens e mulheres duros de coração para ensiná-los a verdadeira presença do reino de Deus em nosso meio. A humildade de Cristo ecoa até hoje. E é por isso que nós nos ajoelhamos e lavamos os pés uns dos outros na Santa Ceia. Temos que reconhecer que nós somos servos uns dos outros. Às vezes eu lavo o pé da minha esposa para dizer que eu a amo, eu estou disposto a servi-la. Ela também faz isso. Nós lavamos os pés uns dos outros para relembrar este momento especial de abnegação e humildade que Jesus passou. Às 19 horas, Jesus então lava os pés. Pedro, sempre Pedro, não queria que Jesus se humilhasse. Mas Jesus disse, você não vai ter parte comigo se não participar. Então Pedro, exageradamente, diz, me lave completo então, Senhor. E às 20 horas, então, Jesus reparte a ceia. Jesus ensina a nos relembrar do momento da redenção. O pão, sem fermento, porque fermento simboliza o pecado, significava o corpo santo de Cristo, que seria moído por nossas transgressões. Jesus ali está cumprindo as profecias que Isaías escreveu há muito tempo atrás. E o suco de uva, também sem fermento, representa o quê? O sangue precioso e puro de Cristo. Por isso que ele não pode ser fermentado, porque o fermento simboliza o pecado. Na Santa Ceia, ali no cenáculo, Jesus reparte o pão e dá uma ordem. De vez em quando vocês têm que lembrar desse momento para que vocês tomem parte comigo. A Santa Ceia, teologicamente, irmãos, representa o momento de reconsagração, de recebimento do perdão. No momento que você vem até o tanque batismal e se entrega a Jesus, esse é o momento onde todos os seus pecados estão perdoados, esquecidos. E então você ganha uma nova vida. Mas logo depois que sai do tanque, nós começamos a pecar. E então de tempos em tempos nós recebemos esse perdão através de um cerimonial que lembra o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O corpo, o indivíduo, o lugar. Jesus tomou o nosso lugar. O sangue representa tudo dele, a sua vida, para nos salvar. Às 20 horas ele toma a ceia. Às 21 horas, João 17 diz que ele vai com seus discípulos, chama alguns dos seus mais achegados, e então faz aquela linda oração sacerdotal em favor de cada um de nós no Monte das Oliveiras. Jesus fica ali por volta de 2, 3 horas, ajoelhado, sofrendo. Esse é o momento onde Cristo Jesus olha para mim e para você e pensa, será que vale a pena morrer pelo ser humano?
Em algum momento, Jesus, segundo a Bíblia, soa sangue e suor. É explicado na medicina que em momentos de muito estresse, os vasos sanguíneos se dilatam e é possível suar sangue com suor. No momento de maior estresse de Jesus Cristo como ser humano, ele pede para o Pai: Senhor, por favor, Pai, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E Jesus não desistiu de você. Naquele momento, no Monte das Oliveiras, Jesus ora: Pai, eu vou para junto de ti, mas eles vão ficar aqui. Salva-os do mundo. Ali também fala que quando nós estivermos conectados a Ele, nós seremos frutíferos. Ali Jesus derrama as suas bênçãos sobre o seu povo. O povo que acreditaria nele, no seu sacrifício. Por você hoje, Jesus derrama as suas bênçãos. E ele fica então ali em oração, numa luta espiritual. Mas ele, graças a Deus, quis pagar o preço para nos salvar. À meia-noite, mais ou menos, ele recebe o beijo da traição. O seu discípulo, que, usado por Satanás, o entrega por 30 moedas de prata, vem até seu encontro. E com os olhos amorosos, Jesus recebe Judas, que o recebe com um beijo, o beijo da traição. Quantas vezes nós traímos a Jesus? Todas as vezes que nós pecamos, irmãos, todas as vezes que nós entristecemos o coração de Deus com as nossas maldades, nós estamos traindo Jesus. E é naquele momento, então, que os discípulos o abandonam. Que terrível é você viver ao lado de pessoas que juraram fidelidade, mas nos piores momentos da sua vida, quando você mais precisa, você está só. Você está sozinho. Jesus ficou sozinho para nos salvar. Todos os seus discípulos fugiram de medo. Mas Jesus foi levado para uma prisão. Injustamente foi levado para uma prisão. E você conhece a história. Seguindo a tradição, está escrito lá em Caminho a Cristo, página 13. Foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Foi para nos remir. Tornou-se um varão de dores, para que pudéssemos tornar-nos participantes das alegrias eternas. Toda a dor e humilhação, ele passou para que você pudesse se tornar participante das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, viesse de um mundo de indescritível glória para outro mareado e corrupto pelo pecado e obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Nós estávamos perdidos, irmãos, totalmente. Jesus, que é Deus, abandonou um lugar de glória para viver a nossa vida. E ela continua dizendo: consentiu em que ele deixasse seu amoroso seio e adoração dos anjos, para sofrer a ignomínia, a injúria, a humilhação, o ódio e a morte. Jesus abandonou para percorrer o caminho que eu e você não conseguimos percorrer. Nesse momento, Jesus vai passar pelas mais atrozes e maldosas açoites, cusparadas, bofetadas, tudo aquilo de humilhação para com o nosso Senhor. Eu tento imaginar pelos olhos da fé como que o universo assistiu isso. Como que o universo assistiu a maldade do homem chegando ao limite de matar o seu próprio Criador. Nós somos maus. Mas nessa noite nós comemoramos a vitória de Cristo por nós. Mais ou menos da 1 às 2 da manhã ele foi julgado pelos seus. Não foi os seus inimigos que o julgaram. Foram aqueles que ele veio salvar. Quantas e quantas vezes nós podemos ou tivemos decepcionado o nosso Senhor. Ele que sofreu todas as dores para nós, por nós, para nos salvar. Ele nesse momento é julgado e escarnecido pelos seus. Jesus é levado a Anás e Caifás, que é o seu genro, fazendo um julgamento ilegal na noite de Páscoa. Na noite onde se comemorava o Cordeiro Pascal, onde os pais se ajuntavam com os filhos ao lado da mesa, no chão, segundo o costume daquela época, e comiam os pães sem fermento, as ervas amargas, o suco de uva sem fermento, para relembrar da grande
livramento que eles tiveram no Egito. É nessa mesma noite, queridos, que o povo de Deus o julga de forma injusta. Jesus foi julgado pelos seus e foi declarado culpado mesmo sendo totalmente inocente. Mais ou menos às 3 horas da manhã, pela terceira vez o galo canta. Pedro estava acompanhando Jesus ali de longe. E ele sabia porque Jesus havia dito para ele que ele o abandonaria. E Pedro disse: jamais, estarei contigo até os últimos momentos. Mas foi um dos primeiros a correrem quando as coisas ficaram ruins. E nesse momento então, Pedro pela última vez diz: eu não conheço. E então a Bíblia diz que ele amaldiçoa aquele homem que está ali sendo julgado. E nesse momento o galo canta. E Pedro se lembra. E queridos, interessante que mesmo de forma injusta, tudo aquilo sendo feito contra Cristo, a Bíblia diz que quando ele olha para Pedro, os seus olhos são de amor. Quando ele olha para nós, mesmo sem nós merecermos, os seus olhos continuam de amor. Pedro sai dali para chorar amargamente o fato de ter traído o seu Senhor, de não ter ido até o fim com o seu Senhor. E então o Sinédrio julga Cristo como um impostor, como um blasfemo. Jesus Cristo, que ali iria dar a vida eterna, está sendo desprezado por aqueles muitos que Jesus curou, aconselhou e fez o bem. Mateus 26, os versículos 63 a 68, vem dizendo: Jesus, porém, guardava silêncio. E ali continua dizendo, capítulo 26, versículo 63, diz assim: e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no seu rosto e lhes davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Humilhação por mim e por você. Nesse domingo de Páscoa, queridos, eu quero que você se entristeça pelo seu pecado. Eu me entristeço quando eu falo sobre o meu pecado. Mas eu quero que no final você saia daqui feliz, porque Jesus passou tudo isso porque Ele te ama. E ao te amar, Ele vai até as últimas consequências. Mais ou menos às 4 horas da manhã, num julgamento totalmente contrário às leis, totalmente injusto, Jesus é condenado. Jesus é condenado pelo Sinédrio, com falsas acusações. E ele então é enviado a Pilatos, porque eles não tinham autonomia política para matar Jesus. Jesus é arrastado pelos lugares, açoitado, e ele chega até Pilatos. Pilatos olha para Jesus, olha para a multidão naquela manhãzinha, e ele não consegue encontrar nada que desabone Jesus. Nada. Mas as pessoas querem matá-lo. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 27, um capítulo depois do que a gente acabou de ler, Mateus 27, nos versículos 24 e 25, vem dizendo assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: sou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Que triste, queridos. Eles, além de injustamente pedirem para que Jesus morresse, Pilatos disse: eu não consigo ver dolo nenhum, maldade nenhuma. Não tem problema, deixe conosco. E que se houver alguma coisa de errado, caia sobre os nossos filhos. A maldição daqueles homens por condenar um inocente. A Bíblia diz que, mais ou menos por volta das 6 horas, Herodes, que era o chefe maior ali daquela região, Pilatos envia Jesus até Herodes. Herodes o despreza, não quer se meter nesse jogo político, religioso que estava acontecendo. Volta para Pilatos, que mais uma vez não consegue enxergar
nenhuma culpa em Jesus. E então, queridos, acontece uma coisa bem interessante. Jesus é colocado junto com Barrabás, mais ou menos umas 8 horas. Jesus é colocado como um dos piores bandidos que existia naquele momento. E então, Barrabás é colocado ao lado de Jesus e eles fazem uma, vamos dizer assim, na Páscoa sempre se libertava um condenado. Então Pilatos, na última chance de tentar libertar Jesus, disse: olha, vocês querem que eu liberte Jesus de Nazaré? Esse homem que eu não encontro dolo nenhum, não encontro maldade nenhuma? Vocês querem que eu libere um bandido que vocês conhecem, que fizeram muito mal para você? E o povo grita o quê? Crucifica-o e solte Barrabás. Veja, queridos, Satanás e seus anjos estavam influenciando aquela multidão. Estavam fazendo com que a multidão ficasse cego pelo seu pecado. E a mesma multidão que tempos atrás, nos últimos 3 anos, recebiam bênçãos e milagres de Jesus, foram eles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Então, Pilatos devolve ele para o povo, para que faça o que o povo quisesse, e Jesus então, durante quase 2 horas, cumpre a promessa de Isaías. Ele é açoitado, flagelado, recebe uma coroa de espinhos, é humilhado por causa das nossas transgressões, colocam um manto vermelho nele de escárnio, chicoteado, esbofeteado. E Jesus então, queridos, é moído por nossas transgressões. Este é o pagamento que Jesus teve por causa dos nossos pecados. E então, Jesus pega uma cruz no chão e leva sobre os seus ombros. Você conhece a história? Alguém o ajuda ali, Simão. Jesus assume a nossa cruz e carrega um simbolismo de peso do nosso pecado até o Gólgota, que é o lugar, Gólgota é caveira na língua grega, o lugar onde existiam assim, umas figuras rochosas como se fossem caveiras. Ali tinha algumas cruzes fincadas no chão e ali as pessoas eram crucificadas. Os piores bandidos eram crucificados ali. E naquele momento Jesus é considerado como os piores. E mais ou menos ao meio-dia daquela sexta, Jesus é despojado das suas vestes, é crucificado na cruz do Calvário, para a vergonha dele e para a nossa salvação. Toda essa humilhação porque Jesus ama você. Jesus passa alguns momentos terríveis. Mais ou menos 1h, Jesus perdoa o bom ladrão que estava do seu lado, é maltratado, lançam sorte sobre suas vestes, os seus braços já doem, seus nervos, suas costas dilaceradas, a sua fronte ensanguentada. O mundo vê aonde a maldade do ser humano chega. Eu não consigo, para ser honesto, nem descrever esse momento. Eu me entristeço muito como pastor, como cristão que crê na palavra de Deus, e me envergonho muito de ser um ser humano. Talvez eu estaria lá também, queridos. Hoje nós conhecemos a história, amamos a Deus, mas naquele momento Deus sofreu a maior de todos os vexames. E ali fica durante muito tempo agonizando. Mateus 27:37 diz que eles puseram por cima da cabeça de Cristo uma acusação dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Que humilhação, que tristeza. Às 15 horas mais ou menos, quase entrando nas horas que os romanos dividiam no turno da noite, Jesus dá o grito de vitória: Tetelestai, tenho pago, tenho quitado. Jesus entrega seu espírito, pagando de uma vez por todas o preço do nosso pecado, nos dando finalmente a salvação. Aquele momento o céu se escurece, o livro Desejado de Todas as Nações tem um capítulo muito bonito, triste, mas muito bonito. Diz que naquele momento a escuridão desce sobre aquele lugar e as pessoas dizem: está vendo? Esse homem talvez tenha feito alguma coisa de errado. Mas na verdade Jesus Cristo está ali agonizando, a escuridão, o breu tremendo ali em volta dele, porque Deus em pessoa vem até perto do seu filho. E é nesse momento que ele grita: Eli, Eli, Samá Sabactani, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Veja, por causa do meio do seu pecado, Deus estava do lado de Cristo, mas ele não sentia o Pai,
porque estava sobre si todos os pecados da humanidade. E mais ou menos, querido, às 17 horas, por aquele momento ali, entre 15 e 17, Jesus expira, brada com alta voz, tenho pago, e logo em seguida se entrega. Jesus não morre pelos problemas das machucaduras, não morre pelo que ele foi feito com ele morre porque ele está sobre ele todos os pecados de uma humanidade toda. Desde o primeiro cordeiro morto lá no Éden, que Adão e Eva tiveram que oferecer esse sacrifício, até o cordeirinho que estava sendo oferecido naquele momento, quando ele brada, o véu do templo se rasga, há um terremoto, e tudo o que era cerimonial passa a não valer mais, porque o Cristo Jesus, na cruz do Calvário, fez o sacrifício completo. Nesse momento, queridos, ele é levado por homens bondosos, mulheres piedosas, a sua própria mãe. Jesus é sepultado, e naquele momento ele então faz algo muito interessante. Jesus guarda o sábado na sua morte. Lá em Lucas capítulo 23, nos versículos 54 e 56, vem dizendo assim: era o dia da preparação, e ia começar o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Jesus descansou no santo sábado. Ele criou o santo sábado no começo de todas as coisas. E na sua morte, na redenção do ser humano, ele também descansa. Queridos, é motivo de tristeza e alegria para nós, nesse momento, relembrarmos disso. Por que é motivo de tristeza? Porque morreu sem merecer. Jesus morre sem merecer aquela morte. Aquela morte que era minha, que era sua. Mas é um motivo de alegria, porque sem merecermos, nós acabamos recebendo a vida que existe em Cristo Jesus. Queridos, há um motivo muito grande de nós, nesta noite, termos o coração agradecido a Deus. Eu quero dizer para vocês que, nesse momento onde nós relembramos o sacrifício de Cristo, eu quero que você, vou me despedir de você com esse verso de Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário, e o tirou do meio de nós, cravando na cruz. Sabe a mensagem, a grande mensagem de esperança nesta noite? É que Cristo Jesus cravou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, nesse momento especial, Ele colocou todas as nossas petições, quando nós oramos e pedimos perdão. Colocou todas as nossas petições na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus anula os certificados de dívida que todo ser humano tem quando ele pede perdão e Deus o perdoa. Na cruz está cravado o nosso pecado. Após a cruz nós temos esperança. Eu gostaria de que nesse momento você assistisse um clipe da música Ouço o Som, Laura Moreno. Um clipe que te fará lembrar dos últimos momentos de Cristo. Momentos tristes, angustiantes, mas momentos felizes para um pecador que se arrepende. Esse domingo de Páscoa, queridos irmãos e amigos, a graça de Deus recaia sobre a sua vida. Que o sacrifício de Cristo vale a pena para mim e para você. Por favor, medite no clipe que nós vamos passar agora. Ouço o som do martelo batendo os cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis,
zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés orçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas da morte brotou nova vida, da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao pecador. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre daquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: Filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri pra poder te dar vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceita. Feche seus olhos. Quero terminar orando por você. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e pela salvação que nos é concedida nesse grande gesto de amor. Deus eterno, temos, às vezes com o coração duro, errado e entristecido muito o teu coração. Por favor, Senhor, neste momento onde as pessoas ouvem esse sermão, que nós possamos receber mais uma vez o perdão dos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos alcance,
hoje e sempre. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos abençoando. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. Nós estamos passando por tantas angústias nesse momento, Senhor. Mas talvez o coração dos seus filhos, angustiados, possam ser nesse momento aliviados, Senhor. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Não importa onde eles estejam. Em suas casas, no seu serviço, assistindo do seu celular, do seu computador, assistindo na televisão. Os meios virtuais nos unem nesse momento para te implorarmos o perdão, Senhor. E com muita alegria nós também te agradecemos pelo perdão concedido. Que a cruz do nosso Senhor e Salvador seja algo importante na nossa vida neste momento. Nos abençoe, Pai. Nos faça cada vez mais firmes e fortes. Por favor, Senhor, venha caminhar conosco. Venha nos ajudar a melhorar, Senhor. Para que o sacrifício de Jesus naquela noite de sexta-feira faça valer a pena nos dias atuais em nossas vidas. Abençoe nossos queridos irmãos. Abençoe cada pessoa, Senhor, desde o menorzinho até o mais velhinho. Nos abençoe como família de Deus. Nos abençoe como igreja. Que esses momentos que nós estamos presos por essas circunstâncias, nós pegamos esse grande desafio e transformemos em uma grande oportunidade de ter mais comunhão contigo, um melhor relacionamento com as nossas famílias e receber de uma vez por todas, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Nos abençoe, nos guarde, fique conosco. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu espero que tudo que a gente tenha feito aqui ajudou a ficar um pouco melhor o nosso momento que nós passamos. Mas de qualquer forma, que a mensagem chegue no teu coração, te traga paz, te traga esperança. Eu me despeço nessa noite, com a alegria de mais uma vez ter estado com vocês. Eu quero convidá-los à quarta-feira, estarmos aqui mais uma vez, para falarmos mais um pouco de Jesus. Abrimos a Bíblia, termos um pouco de Deus e das tuas bênçãos em nossas vidas. Eu te aguardo lá. Fique com Deus, tenha uma boa semana. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém.